Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e na nossa aula de Geografia de hoje vamos fazer a correção da nossa atividade onde falamos sobre dinâmica populacional do Brasil. E após assistir à videoaula, visto que é nela que temos a explicação de toda a matéria, vamos para a nossa primeira questão. Assinale a alternativa que define corretamente perspectiva de vida. A perspectiva de vida também é chamada de esperança de vida. É a quantidade de anos que, em média, as pessoas que moram em determinado país, elas conseguem sobreviver. Então, a que vai responder essa questão está na letra A. Corresponde a quantos anos, em média, as pessoas viverão se forem mantidas as condições de vida do momento em que a previsão foi realizada. Letra A para o primeiro. O segundo, assinale a alternativa que define corretamente taxa de mortalidade. Taxa tem a ver com números, mortalidade com morte. Então, a resposta dele vai estar na letra C. Representa o número de mortes em cada grupo de 1.000 habitantes em determinado ano ou período, segundo letra C. Terceiro, assinale a alternativa que defina corretamente população relativa. Se eu estou falando em relativa, eu estou me referindo ou a algo, em relação a algo. No caso de população, é em relação à sua área. População relativa refere-se ao total de habitantes dividido pela área que ocupa, ou seja, é o número que indica a distribuição da população total pelo território. Terceiro, a resposta está na letra E. Quarto, leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale aquelas que podem explicar o aumento da perspectiva de vida aqui no Brasil. E vamos ter redução de mortalidade, melhoria das condições de vida e reduções da taxa de mortalidade infantil. Essas questões aí vão responder à questão 4, já que aumentar a média de filhos não vai aumentar a perspectiva de vida, nem aumentar a criminalidade faz com que a gente viva mais tempo. Na verdade, reduz a perspectiva de vida o aumento da criminalidade, não é isso, gente? E aumentar o número de mulheres em relação ao número de homens também não vai aumentar a perspectiva de vida, que está ligada à qualidade de vida, tá? Tudo que aumenta a qualidade de vida aumenta a minha esperança de viver mais anos. Quarto, letra A, C e D como resposta. Quinto, assinale a alternativa que não apresenta uma das causas para a diminuição da taxa de mortalidade no Brasil. Ela tem muito a ver com a qualidade de vida também e o combate a doenças. Então, a prevenção de doenças com o uso de vacina é uma delas. A entrada da mulher no mercado de trabalho, não. Então, como não apresenta uma das causas, a resposta vai estar na letra B, já que vai diminuir, a taxa de mortalidade, a prevenção de doenças, o acesso a tratamentos de saúde, saneamento básico e água tratada. Quinto, letra B como resposta. Sexto, sobre a população, a alternativa verdadeira é, a população relativa é o número total de habitantes do país, errado. População absoluta é o número total do país. Pode-se chamar uma área ou região de populosa quando ela possui uma grande população absoluta? Sim, a resposta, por enquanto, é a letra B. As outras, vamos analisar por que elas estão erradas. As regiões anacomênicas são aquelas de grande concentração populacional. Errado. Anacomênico é quando tem poucas pessoas. São vazios populacionais nesse caso, tá? Então, tá errado. Densidade demográfica é a divisão da população relativa? Não. Não é relativa, é a divisão da população absoluta pela área que está sendo analisado. Então, não é relativa, é absoluta aqui. As áreas onde a população absoluta é grande são chamadas de áreas de grande concentração populacional. Não. É a área onde a população relativa, que é em relação à quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Aí sim, quanto maior a população relativa, maior a concentração, a quantidade de pessoas por metro quadrado. Então, a resposta do sexto vai ser letra B. O sétimo, atualmente verifica-se na população brasileira
que há uma gradual redução na taxa de natalidade, na taxa de mortalidade, certo? No aumento da perspectiva de vida. E se a gente for analisar as alternativas, a única que vai estar correta é a letra E. O 8º, analise o mapa a seguir e assinale a alternativa errada. Esse mapa, ele apresenta a população absoluta, a quantidade de habitantes, nessa primeiro número aqui, e a população relativa, que é o habitante por quilômetro quadrado embaixo. A gente tem uma outra informação aqui que a gente pode analisar esse mapa, que a população brasileira ela não está distribuída de maneira uniforme, ela é distribuída de forma desigual, enquanto tem áreas, como é o caso do Sudeste, que tem 70 habitantes por quilômetro quadrado, a gente vai ter áreas, como no Norte, que tem apenas 2,6 habitantes por quilômetro quadrado. A gente tem áreas que é bastante povoada, tendo quase 50% do total da população brasileira morando nessa região, que é o caso do Sudeste também, com 43,6% da população absoluta, enquanto que no Centro-Oeste temos apenas 6% da população brasileira. Então, é distribuída de forma desigual. Vamos aqui analisar as alternativas. A distribuição da população brasileira ocorre de forma desigual no Brasil? Verdadeiro. A densidade demográfica do Sudeste, ela está ligada à presença nessa região de estados industrializados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais? Também é verdadeiro. O Nordeste é a segunda região mais populosa. Quando eu falo de populosa, eu falo de população absoluta, tá? Concentrada cerca de 28,5% da população brasileira. Então, a gente olha no mapa para ver, ó. População absoluta é a de cima. Então, é 28, tá certo. É a segunda maior? É, porque no Sudeste tenho 43, no Sul eu tenho 15, no Norte 6,3, no Centro-Oeste 6, então é a segunda maior, verdadeiro também. O Brasil é um país populoso e densamente povoado. Veja, uma parte dele é verdadeiro, porque o Brasil é um país muito populoso. Somos a 5ª maior população do mundo, porém não somos densamente povoados. Se formos fazer a média, vamos ter 24 habitantes por quilômetro quadrado. Essa densidade é muito pequena se compararmos a países como, no caso, o Japão, por exemplo. Então, essa região aqui, essa letrinha D, ela tá falsa. A densidade demográfica na região norte é a menor do país? Sim, a densidade é de 2,6 habitantes por quilômetro quadrado, então ela é a menor. A resposta, então, do 8º, letra D. O 9º, leia atentamente as afirmativas abaixo e responda quais podem explicar a redução da taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é a quantidade de filhos que cada mulher possui ou tem durante a sua vida reprodutiva, certo? Quando ela pode ter filhos. Letra A, as mulheres não podem mais ter filhos? Elas podem ter filhos. O que está acontecendo é que elas não querem ter filhos e elas podem controlar a quantidade de filhos que ela tem devido aos avanços científicos. Então, essa letra A está errado. A entrada e a permanência da mulher no mercado de trabalho, sim, diminuiu a quantidade de filhos por mulher, porque quando ela sai para trabalhar, ela precisa que alguém cuide dos filhos dela, e isso pode sair muito caro, né? Ela não tem acesso à creche com facilidade aqui no Brasil, então é uma das causas, um dos motivos para a mulher ter menos filhos hoje, pela necessidade que ela tem de estar trabalhando, sair para fora trabalhar. Letra B é uma delas. Ampla oferta de creche, a gente sabe que no Brasil não tem creche aparecendo fácil, não. Então, tá errado. Aumento da urbanização? Sim. No passado, tinha-se a ideia que quanto mais filhos tivesse para trabalhar no campo e produzir os alimentos, era melhor. Na cidade, não. Na cidade, o alto custo que tem esses filhos, com transporte, com educação, com saúde, o aumento de vida, fez com que diminuísse a quantidade de filhos por mulheres. E o alto custo também. Então, a resposta do 9º fica a letra B, D e E. Com isso, terminamos a nossa correção. Até o nosso próximo encontro, pessoal.